meus queridos, como vocês estão? Espero que depois dessa primeira aula aí, onde aprenderam a fazer arte com materiais que iriam ser descartados, estejam mais animados do que de costume para mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, né, professora Abigail Viana? Vamos passar aí alguns minutinhos juntos, revendo alguns conceitos que já aprendemos, aprendendo coisas novas, e ao final da aula de hoje iremos fazer uma leitura de leite aqui na árvore de livros. Então, eu te convido a assistir toda a nossa aula. Para me ajudar aqui nessa aula, para completar essa equipe, está aqui conosco a nossa querida Laisa, nossa intérprete de Libras, né? Fazendo aquele trabalho todo diferenciado, permitindo com que essa aula alcance ainda um número maior de estudantes. Bem-vinda, Laisa, muito bom ter você aqui. E para trazer a tua participação, o teu bom dia, a tua pergunta, a tua resposta, a tua sugestão, o professor Givanilson Soares está a postos. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Já estou por aqui aguardando a participação de todo mundo que está chegando por aqui. Vamos embora. Vamos embora. Creio que vocês que nos acompanham diariamente lembram que tivemos algumas aulas onde falamos sobre tirinhas, isso mesmo. E aí, você lembra o que é uma tirinha? Eita, professora, a senhora falando agora, eu acho que eu lembro. Maravilha. Mas aí vai outra pergunta para você. Tirinha é a mesma coisa de história em quadrinhos? A HQ, que você está acostumado aí a ler. Vimos isso na aula anterior sobre tirinha. São a mesma coisa? Não. São bem parecidas. Tem muitas características iguais, que vamos ver daqui a pouquinho, mas qual a principal diferença desses dois gêneros? Não são gêneros, desses dois itens, vou dizer assim, tá? Tirinha e história em quadrinhos. Ambas, como o nome já diz, são histórias que em formato do quadradinho, né? Balões, diálogos, como a gente vai ver daqui a pouco aqui. Porém, a tirinha ela é composta por apenas 3 ou 4 quadrinhos, 3 ou 4 cenas, podemos dizer assim, enquanto a história em quadrinhos não tem um limite já pré-determinado. Inclusive, eu já citei aqui, existem livros inteiros que é em formato de HQ, que é em formato de histórias em quadrinhos. Então, essa é a diferença, tá certo? Alguém te perguntar, você já sabe. Tirinha e HQ, apesar de muita semelhança, tem essa diferença aí, onde a tirinha é mais curtinha, a tirinha, como o nome já diz, não é? 3 ou 4 quadrinhos, enquanto a história em quadrinhos não tem essa limitação. Aqui tá o conceito, você pode, se quiser, printar, quando estiver assistindo a reprise lá no YouTube, pode anotar. Agora não se preocupe em anotar não, tá certo? Se preocupa aí em prestar atenção e interagir com a gente. Se eu falar alguma coisa que você não entendeu, por favor, pergunte, mande para o professor. Além dele te responder lá no chat, dependendo do que for, mesmo assim ele passa para a gente, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outros estudantes, tá certo? Então, a pergunta faz a aula ficar mais dinâmica. Não deixa de perguntar. Mas, como eu estava dizendo, aqui está o conceito de tirinhas. As tirinhas são um gênero textual que se caracteriza pelas histórias curtas, geralmente formadas por 3 ou 4 quadrinhos. Foi isso que eu falei, não é? Isso está de uma forma mais organizada aí o conceito, mas eu já tinha falado isso aí para vocês. Então, você que gosta de sistematizar, tem aquele seu caderninho de anotações, isso é muito bom, tá? Cada estudante tem sua maneira, não é? De fixar ali o conteúdo. Se você gosta de anotar, só te peço que não faça agora, que como eu tenho que passar os slides, você pode ficar com aquela anotação pela metade. Ou você printa a tela, ou você espera a nossa reprise no YouTube e pode pausar, anotar com calma, tá joia? Então, você aí que está assistindo a nossa aula, que vai assistir mais tarde, já pensou em criar uma tirinha? Inclusive, nas aulas anteriores, eu deixei como sugestão de atividade isso aí, não foi? Criar tirinhas sobre a Copa, criar tirinhas sobre a aula do dia. E aí? Professora, eu até pensei, mas eu não sei bem como começar. Esse é o tema da aula de hoje. Como criar tirinhas. Eu te darei algumas dicas, tá certo? E ao final eu vou ler com vocês um HQ, não serão tirinhas, serão HQs, mas o princípio é o mesmo, os elementos são os mesmos, e aí você vai usar a sua criatividade após a aula e criar a sua própria tirinha com as nossas dicas. Lembrando
que essa aula está andando aí lado a lado com o que você está estudando do Aprender Sempre. Então, todas as dicas que você vai ver aqui na nossa aula, a tua professora, o teu professor vai também trabalhar contigo aí em sala de aula. Você vai produzir aí ou individualmente ou em equipe, como teu professor achar melhor, uma tirinha, e eu espero de verdade que a nossa aula aqui possa te ajudar. Então, o que é necessário para criar uma tirinha? Existem algumas coisas e a gente vai ver aqui, ó. Tem bem mais, tá? Mas você tendo esses 4 tópicos aí, você vai com certeza sentir um pouco mais de facilidade. Lembrando que você pode criar sua tirinha manualmente, desenhando, escrevendo, né? Mas também existe o computador aí, né? O seu tablet, que existem ferramentas, inclusive existem programas que já vêm com os balões. Lembram dos balões? Aí nós temos 4 tipos de balões, mas existem muito mais. E a gente viu aqui nas aulas anteriores a importância dos balões. Vocês lembram para que servem os balões? Isso mesmo. A história em quadrinhos ou a tirinha, ela é composta de muitos diálogos. Concordam comigo? As personagens estão sempre interagindo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu também falei que existe a linguagem não verbal. O que é isso, professora? Em algum quadrinho, ou da tirinha, ou do HQ, você pode encontrar apenas as personagens e você vai saber o que está acontecendo pela expressão do seu rosto, pela expressão corporal, ou pelo tipo de balão de pensamento, mas pode não ter diálogo, pode não ter fala, tá certo? Então, fica atento nesse detalhe aí. Quando você for criar a sua tirinha, você sim pode explorar bastante a linguagem não verbal, que são as imagens, as figuras. Porém, numa grande maioria, as tirinhas e HQs têm muito diálogo. E para você colocar esse diálogo lá, você usa os balões. Então, como eu falei aqui, tem um balão do pensamento. Já perceberam? É aquela nuvenzinha e tem um bocado de bolinha assim saindo da cabeça da personagem. Se é um grito, pode ser um balão como esse aqui, mais, né, pontudinho assim. Se é uma coisa mais assim, vamos dizer que já é muito animado, vamos pôr esse aqui em forma de raio. E tem aqueles balões comuns que parecem um círculozinho, né? E aquela puxadinha indicando que está saindo ali da boca da personagem. Mas vamos aqui ver os 4 itens que você precisa para criar a sua tirinha. Tem um planejamento da tirinha. Personagens, tá? Você já pensou aí na história mais ou menos, então você vai precisar de ter personagens. Agora lembra, tá? Quanto mais personagens, mais diálogos, maior vai ser. Então, se é uma tirinha que é curto, 3 ou 4 quadrinhos, serão aí poucas personagens. Geralmente são 2 ou 3. E geralmente só 2 ficam dialogando ali. A outra está ali só acompanhando, vamos dizer assim, fazendo figuração, está sendo figurante, tá? Então, eu vou dar uma puladinha aqui para o último item, porque é muito importante, é um tema, tá? Eu dei aqui a sugestão nas aulas anteriores de vocês criarem uma tirinha sobre a Copa do Mundo, por exemplo. Então, se eu tenho o tema Copa do Mundo, para eu pensar nos personagens fica mais fácil. Podem ser os jogadores conversando, pode ser o técnico com algum jogador dando alguma dica, pode ser um repórter ali entrevistando, já que a gente trabalhou tanto aqui o gênero notícia, a reportagem, você quer usar também esse conhecimento na tirinha. Então, tendo o tema, fica mais prático ter as personagens. Característica dos personagens. Então, é muito importante, tá? Tem as características físicas, é alto, é baixinho, não é? A cor da pele, o jeito do cabelo. Não tem ali aquela HQ que todo mundo conhece? Isso, a Turma da Mônica. Tem um personagem, que é o Cebolinha, que ele tem uma característica muito marcante. Você sabe qual é? Isso, ele troca o R pelo L. Por exemplo, ele não diz marcante, ele diz malcante, né? Ele troca, ao invés de ele dizer arara, ele vai dizer alala. Então, ele troca ali. É uma característica do personagem que ali o autor, né? O Maurício de Souza, ele quis colocar. Eu, sinceramente, não sei te dizer porquê, mas ele quis colocar. Então, é uma característica. Outra coisa, como eu estou usando aqui a Turma da Mônica de exemplo, a cor da camisa do Cebolinha é verde. A roupa da Magali, amarela. O vestidinho da Mônica,
vermelho. Então, são características que ficam ali e quando o leitor está observando, ele já sabe de quem é que está ali. Então, ô professora, mas se eu criar minha própria HQ, minha própria tirinha, eu tenho que repetir a mesma roupa para todas as histórias? Não. Mas preste atenção comigo aqui. Você está criando uma tirinha. E a pessoa, não passaram-se dias, é uma conversa do personagem A com a personagem B. Então, do primeiro quadrinho para o segundo, não deu tempo para ela trocar de roupa, concorda comigo? Então, são esses detalhes. Vai repetir a mesma roupa, o mesmo sapato. Aí é onde entra aqui, ó, o cenário. Onde vai se passar? Ah, é na sala da minha casa. Então, provavelmente, todos os quadrinhos terão ali a sala da sua casa com a TV, o sofá, quem sabe uma mesa, e vai mudando de acordo com o desenrolar da história, se foi para a cozinha, ou se chegou alguém na casa e vai aumentar a quantidade de personagens ali. Então, é muito importante. Então, você tendo o seu tema, aí já vem personagens, as características dele e o cenário, você já tem como iniciar ali a sua história em quadrinhos. Eu te falei no início da aula que você pode fazer com as suas próprias mãozinhas, né? Lápis, borracha, então você vai precisar de régua, tá? Vamos, olha, tudo que for fazer, se propõe a fazer o melhor, se propõe a fazer bem feito. Então você não vai fazer um quadrinho usando simplesmente ali a sua coordenação. Por melhor que a tua coordenação seja, vai dar uma derrapada. Então, usa a régua, faz bem caprichado, não vai desenhar de caneta, não é? Porque se errar, usa um lápis, usa a mão suave, porque se precisar apagar, não tem que colocar tanta força. Na hora de pintar, não faz com preguiça, tá? Porque a cor, o apelo visual da tirinha, da HQ, é muito importante. Porém, vocês que são aquela geração tecnológica, antenada, podem fazer tudo isso no computador. Por exemplo, esses balões aqui, ó, eu não desenhei. Eu não tenho um mínimo talento para o desenho. Se fosse uma coisa produzida por mim, realmente deixaria a desejar. Então, a gente recorre, né, ali aquele equipamento tecnológico, computador, tablet, e tem muito recurso para você fazer. Agora, eu vou te convidar a entrar na árvore de livros, tá certo? Esse livro que eu vou recomendar para vocês, vamos ler algumas historinhas aqui. Ele está na árvore, ele é todo em HQ. Várias histórias, então são as mesmas personagens, mas histórias diferentes. Então vocês vão ver as características desses personagens, a forma de vestir, a cor do cabelo, o tipo físico, e já vai se inspirando aí para a sua tirinha. Então, como é que você entra na árvore? No próprio aplicativo. Agora não, tá? Só ao final da terceira aula. Você vai lá no canto direito inferior, tem uma bolinha com o nome Outros. Quando você clicar, vão aparecer várias, como é que eu posso dizer? Várias tarjazinhas assim, na cor da nossa farda que a gente vem trabalhar aqui. Laranja, azul, verde. A última é a árvore de livros. Quando você clicar, vai pedir o teu login e senha. Você colocar REC, R-E-C. Tudo minúsculo. E o número da tua matrícula, que você, se não tiver, tem como conseguir na tua escola, lá na secretaria, beleza? Quando você colocar REC e o número da matrícula, vai aparecer aqui essa tela, você vai clicar em entrar, que a gente vai ver aqui agora, e a gente vai trabalhar o livro. Professor, será? O que é que o senhor acha? Será que eles estão gostando da aula? Eles estão por aqui acompanhando, mas aí hoje eles estão caladinhos por aqui, mas estão acompanhando sim. Estão acompanhando, né? Porque esse quinto ano, ele é muito esperto. Tem aula que eles participam bastante e tem aula que eles ficam caladinhos, só aprendendo, que quando for a próxima aula com o mesmo tema, eles chegam sabendo tudo. Mas é bom demais saber que vocês estão aí. Vocês estão vendo aí na tela, observe, vamos ouvir as características, daqui a pouco a gente lê, tá certo? Então, aqui, tem como voltar a produção na capa do livro? Pronto. Por favor, pode voltar. Por favor, mais um pouquinho. Pronto. Essa é a capa do livro. O nome do livro é Laerte Carol. Tá certo? Será que tem alguma Carol aí nos assistindo? Então, um beijo para todas que estão aí. Pode seguir, produção, com essa produção sempre aqui, sendo uma mão na roda pra gente. Volta para cá. Aqui, ó. A primeira, onde tem o nome Carol bem grande. Passa, por favor. Aqui. A outra. Pronto. Tá aqui, ó. Vamos observar a tela. Vocês estão observando aí o Carol em vermelho. Gente,
Observa o balão, a cor da letra e a expressão da pessoa que está falando. Volta para mim aqui, produção, por favor. Estou me sentindo muito importante, dialogando com a minha produção assim no ar. Gente, vê só. Quando aqui, ó, Carol e o rosto, eu acredito que é a mãe, e esse, assim, do balão, todo estridente. Você acha que essa senhora está chamando assim, Carol, você acha que ela está falando assim? Eu não posso nem repetir aqui como ela está falando, porque ia dar no ouvido de vocês, né, aquele barulho, aquele susto. Pode abrir a tela, por favor? Então, ela está gritando. Então, se você quer fazer uma tirinha com grito, tá aí uma sugestão. Inclusive, 2 pontos de exclamação depois do nome Carol. E nós já estudamos aqui os sinais de pontuação. Mas vamos ler. Carol, onde a senhora pensa que vai? Você vive dizendo para eu brincar lá fora. Mães, mas não pelada desse jeito. Eu não estou pelada. E pode ir botando gorro e cachecol também. Pronto, agora sim, pode ir lá fora. Ué, desistiu, Carol? 5º ano, vocês perceberam como é que eu posso dizer? Eu queria dizer, não é a graça, não é? É o que, produção? O humor. Jonas aqui da nossa produção, sempre naquela força. Ele deu a dica, o professor Givaniso também, o humor da tirinha. A menina queria brincar na rua, vocês perceberam, Carol, né? Observa aí o primeiro quadrinho, gente. Ela tá pelada, gente? Responda aí pra mim no chat. Eu, pelo menos, estou vendo ela aí de short, uma bermudinha e camiseta. Só que a mãe, nem um pouco exagerada, né? Diz que ela está pelada e vejam a quantidade de roupas que ela coloca em Carol. E por que tem humor nessa tirinha? Ao final, observa o último quadrinho, que está em forma de retângulo, bem grande. Era tanta roupa que deu para Carol sair, sem a mãe perceber, e a roupa ficou lá, montada. Parecia uma pessoa. O que essa tirinha trata? Estão vendo aqui, ó, a Carol saindo de dentro da roupa e a mãe pensando que ela não quer mais brincar? O que essa tirinha trata? Tem humor? Tem. O exagero da mãe trata daquele cuidado, não é? Você, mãe, que está aí na sala com seu filho, assistindo a nossa aula, estou aqui para defender o time das mães, eu super entendo, tá? A gente quer cuidar, a gente quer proteger, mas convenhamos que às vezes nós exageramos. É o caso aqui da mãe da Carol, colocou gente gorro e cachecol. E deixa eu dizer para vocês, lá fora não estava fazendo neve não, tá? Tava um dia como aqui em Recife, com sol, com calor, e a mãe não queria, por exemplo, que ela gripasse. Então, vejam, lemos aqui um HQ, 5 quadrinhos, viram? Personagens, cenário, a Carol, cabelos pretos. Então, a mãe dela, mesma roupa em todos os quadrinhos, são detalhes. E a expressão que usa vocês aqui, né, no início do quadrinho, que ela está gritando, então entre o balão, a feição. Então, eu espero que tenha inspirado vocês. Leiam esse livro ao final da 3ª aula ou mais tarde. Tem muitas histórias nele, bem divertidas, da Carol, sempre aprontando. E você vai se inspirar para a nossa próxima aula. Quando eu falar de tirinha, você está craque. Eu quero aqui agradecer a nossa Laisa, né, está aqui conosco, muito bom, querida, ter você de volta aqui na nossa equipe, no nosso time. Professor Givanilson, obrigada. Por nada, eu que agradeço e daqui a pouquinho tem mais uma, né? É isso aí, não largaram ainda, tá? Mas a de português foi legal, a de matemática será ainda melhor e está aqui com as dicas de hoje. Você vai elaborar aquela tirinha bem divertidas. Até a próxima, tchau, tchau.